Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Trazendo para vocês aí para o terceiro ano, terceirão. Já falamos sobre história, gravei história hoje, podem perceber pela roupa que é a mesma. E agora a gente vai para geografia, beleza? Espero que todos estejam bem. Espero que no momento que vocês estejam assistindo esse vídeo, as coisas estejam calmas por aí, ok? Então a gente vai falar sobre um tema que muito me interessa. Apesar de eu ser professor de história e de geografia também, eu gosto muito de economia. Vocês já devem ter percebido, porque eu falo bastante sobre questões econômicas em sala de aula, culturais, sociais, mas sobretudo questões econômicas em sala de aula é um tema que eu gosto bastante, ok? Mas antes de falarmos do nosso tema principal, que é a economia brasileira no mundo atual, ou seja, no Brasil atual, a gente vai falar um pouquinho dos temas que já passamos, beleza? Quais temas já passamos em geografia? Vamos relembrar? Falamos sobre a União Europeia, que é um bloco econômico, falamos sobre o processo de industrialização aqui do Brasil, falamos sobre outros blocos econômicos, juntamente com a União Europeia, falamos sobre processos migratórios, não só aqui no Brasil, mas no mundo, falamos também sobre terrorismo, falamos sobre globalização e falamos sobre desigualdades sociais e estruturais no Brasil e também a América Latina, que nós falamos na nossa última videoaula, ok? Portanto, galera, deixa eu pegar uma para-papel aqui que deu uma ventada aqui, vou segurar aqui o papel. Então, gente, e hoje a gente vai dar um prosseguimento, a gente vai dar seguimento, melhor dizendo, à análise da economia brasileira ao longo das últimas décadas, ok? Ou seja, acho que é importante a gente entender como se comporta a economia brasileira, até para a gente poder entender o Brasil como um todo, ok? Eu sempre falo lá nas aulas de história que a gente precisa entender o processo histórico para entender o Brasil atual. Mas para entender o Brasil atual, além de entender o processo histórico, a gente tem que entender também as características econômicas nas quais, melhor dizendo, estamos inseridos. Beleza? Ou seja, se você for tentar arrumar um emprego, se você for trocar uma ideia com alguém, se você for ver um filme na televisão ou no cinema, se você não souber as características econômicas do Brasil ou daquela localidade que você está analisando, dificilmente você vai entender o contexto geral, beleza? Portanto, para a gente entender a sociedade brasileira, a política brasileira, para a gente entender os nossos problemas, os problemas brasileiros, a gente precisa basicamente entender também o nosso processo econômico e quais são as características da economia brasileira atual. Falei na aula anterior, não sei se falei para o terceiro ano, mas eu peço desculpa pelo barulho. Eu estou aqui no ambiente externo, então eventualmente um barulhinho ou outro, moto ou caminhão acaba passando, então peço desculpa para vocês. Na hora que passa um caminhão, uma moto, um carro, eu falo um pouquinho mais alto e depois eu volto para o tom natural, ok? Então vamos seguir aí. Economia do Brasil atual, portanto, é o tema do terceiro ano do nosso EJA, ok? Tema da nossa terceira fase. Acho que correto é terceira fase, né? Terceira fase do nosso EJA. Gente, quando a gente fala de economia, a gente automaticamente lembra de setor produtivo, a gente automaticamente lembra de indústria. Mas, galera, não só da indústria vive a economia brasileira, ok? A economia brasileira ela é movimentada, aliás, não só a brasileira, mas a nacional. Ou seja, a economia internacional. A economia internacional, a economia de todos os países não vivem só do setor produtivo, do setor industrial. Ele é muito mais complexo do que isso. Mas vamos analisar primeiramente a nossa questão. Aliás, antes da gente analisar a questão brasileira, vamos entender globalmente como é que a economia está se manifestando nos dias atuais. Qual é o cenário econômico do mundo moderno, do mundo contemporâneo, do mundo atual? Bom, vamos dividir aí os países em três categorias. Desenvolvidos, né, que são os mais ricos, os países europeus, Estados Unidos, alguns países do Extremo Oriente. Temos os países em desenvolvimento, que são os países que estão aí ainda buscando um processo de maturação do seu processo industrial. O Brasil se encontra aí, Brasil, México, Argentina, Rússia, Turquia, são países aí numa categoria intermediária, e um pouco mais abaixo, os subdesenvolvidos, que são, tem país que é mais
subdesenvolvido que o Brasil, tá? Tem muita gente que não acredita. Ah, professor, tem gente pior que nós brasileiros? Tem gente. Então, esses países lá na terceira categoria são os subdesenvolvidos, aqueles que ainda não têm um processo de industrialização, vivem ou do turismo ou da questão agrícola, ok? Aí eu posso citar aí alguns países na América Central, países africanos, que infelizmente são muito pobres, são considerados subdesenvolvidos, beleza? Feito esse cenário, vamos entender como que o Brasil e por que o Brasil se encaixa nessa segunda categoria, ok? Olha só, galera, o Brasil fez a sua industrialização, já falamos sobre isso, fez a sua industrialização de maneira tardia, fazendo uma industrialização de maneira tardia, além de atrasado, o Brasil faz a sua industrialização dependendo de países estrangeiros, ou seja, dependendo de tecnologia estrangeira, e além de depender de tecnologia estrangeira, ele vai fazer o seu desenvolvimento de maneira desigual, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas cidades que eu acabei de citar, Salvador, Porto Alegre, apenas essas vão participar do primeiro surto de industrialização ainda no início do século XX, já atrasado pra caramba, porque Inglaterra e outros países europeus fizeram a sua industrialização lá atrás no século XVIII, beleza? Então, além de atrasado, volto a frisar, de maneira desigual. Apenas a região centro-sul brasileira, falei Salvador também, mas um pouquinho mais para frente, apenas a região centro-sul brasileira vai conhecer esse processo de industrialização. Isso é péssimo de diversos aspectos, né, galera? Isso é péssimo porque você distribui mal a sua renda, você distribui mal a sua empregabilidade e automaticamente você vai ter regiões muito mais ricas, regiões muito mais pobres, regiões muito mais populosas, ou seja, povoadas, e regiões menos populosas. Portanto, a economia brasileira hoje, ela basicamente descende de todos esses problemas. E como que ela se encontra hoje, professor? Bom, nós temos uma pulverização um pouco melhor do processo de industrialização, nós temos um aporte de capital estrangeiro. Dependendo do momento econômico, ainda dependemos pra caramba de investimentos de fora. Infelizmente, a nossa economia hoje, ela figura ali entre, 10, 15 primeiras economias em termos absolutos, mas nós dividimos a nossa renda muito mal, portanto, nós, de uma maneira geral, o povo brasileiro vive bastante mal, ok? Por conta dessa má distribuição de renda, mas isso é um outro assunto, ok? Economicamente, temos aí um parque industrial, conforme eu falei, relativamente grande, Infelizmente, apesar de ser um parque industrial relativamente grande, dependemos pra caramba de multinacionais e investimentos estrangeiros, ok? Então, sobre a economia brasileira, basicamente é isso. Vou pedir para vocês darem uma pesquisada sobre a economia brasileira atual e a gente dá seguimento na nossa próxima aula, ok? Cuidem-se e até a próxima.